Reajuste do salário mínimo e benefícios do governo vão ajudar o brasileiro a enfrentar a crise em 2022. E você vai ver também. Após surto de casos de Covid em navios, a Anvisa investiga possível violação de protocolos em cruzeiros. Jair Bolsonaro é internado com obstrução intestinal e passa por exames. Israel anuncia vacinação para idosos e médicos com quarta dose da Pfizer contra a Covid. Bombeiros controlam um incêndio que destruiu o parlamento da África do Sul na cidade do Cabo. E ainda, Ômicron já pode ser o vírus de mais rápida propagação da história. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. Em 2022, algumas mudanças na economia estão diretamente relacionadas ao bolso do brasileiro. Além do novo valor do salário mínimo, passam a valer novas regras para a inclusão de famílias na tarifa social de energia e para o pagamento do Vale Gás. O brasileiro começa o ano com um novo valor para o salário mínimo. Outros benefícios previdenciários e sociais têm a chance de ampliação do alcance de programas como o Auxílio Brasil, a tarifa social de energia e o Vale Gás. O salário mínimo está valendo R$ 1.212. O valor representa uma alta de R$ 112 em relação aos R$ 1.100 vigentes ao longo de 2021. Além de aposentadorias e salários, o novo mínimo vai mudar também os valores de benefícios como PIS/PASEP e seguro-desemprego. Os brasileiros também podem estar incluídos no programa Auxílio Brasil e receber o pagamento de R$ 400, que já está valendo desde dezembro de 2021. Esse ano, novos beneficiários devem começar a fazer parte do programa, que tem estimativa de atender cerca de 18 milhões de famílias. A terceira parcela do Auxílio Brasil começa a ser paga em 18 de janeiro. Outro programa que pode ajudar a população mais vulnerável é o Vale Gás, que começou a ser pago em dezembro às cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais e na Bahia. Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 5 milhões e meio de famílias estão elegíveis para receber o benefício. Os beneficiários vão ter direito a cada 2 meses a um valor correspondente a uma parcela de no mínimo 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos. As famílias inscritas no Cadastro Único ou benefício de prestação continuada também vão ser incluídas pelas distribuidoras na tarifa social de energia elétrica. O desconto na conta de luz pode variar de 10% a 65% até o limite de consumo de 220 kWh por mês. Mais de 1 milhão de trabalhadores vão ter o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço neste mês. Começou a valer hoje a nova rodada de retirada anual do FGTS para os nascidos em janeiro. O profissional que opta por essa modalidade pode retirar uma parte do fundo de garantia uma vez por ano, mas não tem acesso ao saldo integral do fundo se for demitido sem justa causa. Os aniversariantes deste mês, que têm saldo no benefício, podem fazer adesão ao saque aniversário. O dinheiro pode ser retirado até o dia 31 de março das contas ativas ou inativas. A Caixa prevê que mais de 1.300.000 trabalhadores vão ter direito ao saque aniversário em janeiro, o que corresponde a quase 2 bilhões de reais. Pelo calendário do programa, o período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário e acaba no último dia útil do mês seguinte. Mas ele não é obrigado a participar da sistemática e quem não fizer a opção tem o direito de pegar todo o saldo do FGTS se for demitido sem justa causa. Caso o trabalhador não saque o recurso em até 3 meses, ele volta automaticamente para sua conta no FGTS. Os trabalhadores têm até o último dia útil do mês de aniversário para fazer a adesão à modalidade. E em todos os casos, é mantido o direito à multa de 40% paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa. O valor liberado pela Caixa depende do saldo total que o trabalhador tem em suas contas do FGTS. O avanço da variante Ômicron colocou abaixo o plano de operacionalização do governo federal para liberar os cruzeiros no Brasil. Companhias vão ser investigadas pela Anvisa por surtos de Covid-19. Dezenas de casos foram registrados em 3 navios na costa brasileira e a suspeita é de que os protocolos de saúde não estão sendo respeitados.
Os navios de cruzeiro MSC Preciosa, MSC Esplêndida e Costa Diadema registraram dezenas de casos de Covid-19. Em um comunicado, a Anvisa alertou que o descumprimento dos protocolos sanitários e a desobediência às medidas de restrição impostas pelas autoridades constituem infrações sanitárias. Se forem confirmadas essas violações, as companhias podem ser punidas com multas ou ter as atividades suspensas. A agência informou que também vai reforçar a recomendação feita na última sexta-feira ao Ministério da Saúde de suspender imediatamente todos os cruzeiros, dado o aumento global dos casos de Covid-19 impulsionados pela nova variante Ômicron. O Brasil permitiu a retomada dos cruzeiros em novembro, mas ordenou às empresas que implementassem protocolos estritos contra a Covid-19. As regras incluíam submeter os passageiros a testes e colocá-los em quarentena em caso de infecção. O navio Costa Diadema chegou nesta manhã ao Porto de Santos, litoral de São Paulo, para o desembarque dos passageiros e tripulantes. Além da suspensão das atividades, a Anvisa também determinou que o navio permaneça de quarentena. E agora vamos aos números da pandemia aqui no Brasil. A média móvel de mortes por Covid ficou abaixo de 100 casos. 5 estados não tiveram registros de mortes: Acre, Amapá, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. O Ministério da Saúde informou que de um dia para o outro, o Brasil registrou mais 28 mortes por Covid-19. Agora são 619.133 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram somados mais 1.721 novos casos de infecção por coronavírus em 24 horas. Mais de 22.293.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 98 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 25º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, mas é preciso lembrar que a ausência dos dados de alguns estados interfere nessa redução. A média móvel de casos indica 7.685 registros diários. Agora aponta estabilidade em relação a 2 semanas. No cenário de evolução da doença por regiões, hoje, 4 estados indicaram alta: Amapá, Bahia, Ceará e Mato Grosso. Outros 6 estados estão em estabilidade: Acre, Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 9 estados apresentaram queda: Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe. Desta vez, 8 unidades da federação não informaram os dados: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. E olha só, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou pelas redes sociais que teve diagnóstico positivo para a Covid. É a segunda vez que o governador fluminense contrai a doença. A primeira foi em outubro de 2020. Já vacinado, Castro afirmou que está com sintomas leves. O governador acabou fazendo o teste após o secretário da Fazenda, Nelson Rocha, com quem se reuniu na última quarta-feira, testar positivo. O secretário de governo, Rodrigo Bacelar, também contraiu a doença e está assintomático. E vamos ao nosso vacinômetro. Mais de 331 milhões de brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 161 milhões e 277 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,6% da população, enquanto mais de 143 milhões e 462 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67,25% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 26 milhões e 595 mil pessoas, 12,47% dos brasileiros. E o medo da variante Ômicron fez crescer a procura pela dose de reforço em 30% no mês de dezembro.
O presidente Jair Bolsonaro passa por exames para definir se vai precisar fazer uma nova cirurgia para tratar o seu quadro de obstrução intestinal. Ele está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde a madrugada de hoje. De volta da viagem a Santa Catarina, o presidente teve que ser hospitalizado em São Paulo. Bolsonaro chegou ao Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, sentindo desconforto abdominal. O hospital confirmou um quadro de obstrução intestinal e ele precisou colocar uma sonda nasogástrica. Bolsonaro se sentiu mal após o almoço de domingo. A Secretaria Especial de Comunicação Social informou que o presidente passa bem e que ainda vai passar por novos exames e avaliação clínica. Não há previsão de alta. Em boletim médico, a equipe médica informou que Bolsonaro está estável em tratamento e realmente que não há previsão de alta. Também explicou que o médico que cuida do presidente, Antônio Luiz Macedo, está voltando de viagem e vai assumir o caso presencialmente. Inicialmente, ele disse que não acredita na necessidade de Bolsonaro fazer uma nova cirurgia. Desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro já passou por 4 cirurgias em decorrência do episódio. E olha só, 7 cidades da Grande São Paulo reajustam os preços das passagens de ônibus municipais nesse início de ano. O aumento já está valendo nas cidades de Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo e Franco da Rocha. Em Itapecerica da Serra e Francisco Morato, o reajuste entra em vigor amanhã, terça-feira. Já em Mauá, o novo valor será cobrado a partir do dia 29. Os municípios de Santo André, São Caetano do Sul e Osasco mantiveram os valores do ano passado. E você vai ver depois do intervalo, variante Ômicron já pode ser o vírus de mais rápida propagação da história. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 16 minutos no horário de Brasília. Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a costa leste de Taiwan e foi fortemente sentido em Taipei, capital do país. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor, que aconteceu por volta das 6h40 no horário de Brasília, foi registrado no mar a uma profundidade de mais de 28 quilômetros abaixo do oceano, a leste da cidade de Hualien, na costa leste do país. Ainda não há informações sobre possíveis danos ou feridos. O presidente americano Joe Biden disse que Washington e aliados vão responder decisivamente se a Rússia agir para invadir a Ucrânia. A fala do líder dos Estados Unidos foi direcionada ao colega ucraniano Volodymyr Zelensky durante uma ligação telefônica. Biden também reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. A demonstração de apoio americano à Ucrânia ocorre dias depois de Biden ter advertido o presidente russo Vladimir Putin sobre graves consequências caso Moscou invada seu vizinho. Zelensky tuitou que apreciava o apoio dos Estados Unidos e que o telefonema prova a natureza especial da relação bilateral. Biden também expressou seu apoio à diplomacia ativa para a implementação dos acordos de Minsk. Washington e seus aliados europeus acusam a Rússia de ameaçar a Ucrânia com uma nova invasão. Cerca de 100 mil militares russos se concentram perto da fronteira do país, onde Putin já ocupou a região da Crimeia em 2014 e é acusado de fomentar uma guerra separatista pró-russa que explodiu naquele ano no leste. Moscou descreve a presença de tropas como proteção à expansão da OTAN. A variante Ômicron já pode ser o vírus de mais rápida propagação de toda a história. A informação foi dada pelo setor de infectologia do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos. A nova cepa já é dominante em várias nações do mundo. Para se ter ideia da rapidez da propagação da variante Ômicron, com base em dados estatísticos, foi feito um cálculo comparativo com o sarampo, que é um dos vírus mais contagiosos. Num cenário de ausência de vacinação, 1
caso de sarampo daria origem a mais 15 casos em 12 dias. Já um caso de Ômicron daria origem a 216 casos no mesmo período. A estimativa significa que em 35 dias, a Ômicron poderia atingir 280 mil pessoas, enquanto o sarampo afetaria 2.700. Já em um cenário em que a maioria da população está vacinada ou já teve Covid, os especialistas norte-americanos estimam que um caso de Ômicron dê origem a apenas mais 3 casos, número semelhante ao do vírus original ausente de mutações. Com a vacinação e restrições, 14 milhões de pessoas ainda podem ser infectadas com a Ômicron a partir de um único caso. Mas se por um lado, a nova cepa consegue infectar até pessoas já vacinadas, por outro, essas vacinas impedem, na maioria dos casos, a doença grave. O menor risco individual é a razão pela qual, neste momento, o número de contágios dispara, mas o número de pessoas hospitalizadas se mantém estável. Israel aprovou a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com mais de 60 anos e para os profissionais da saúde. Meio ao aumento nas infecções relacionadas à variante Ômicron, Israel anunciou que pessoas com mais de 60 anos poderão ser vacinadas contra a Covid-19 com a 4ª dose do imunizante. Atualmente temos cerca de 5 mil casos verificados por dia. Estimo que até o fim de semana vamos cruzar a linha de 20 mil casos por dia. E no pico da onda, poderemos ter 50 mil casos diários. Segundo informou o governo israelense, nas últimas 24 horas, foi registrado um aumento de 195% nos casos de infectados. Desde o início da pandemia, Israel registrou cerca de 1.400.000 infecções e 8.200 mortes por Covid-19. É importante enfatizar que a alta no número de infectados ainda não refletiu no aumento das internações hospitalares. A Europa superou os 100 milhões de casos de Covid nesse fim de semana. A região, o atual epicentro da pandemia, registrou 100.074.753 casos. A região europeia representa mais de 1/3 dos 288 milhões de casos no mundo desde o início da pandemia. Com mais de 4,9 milhões de contágios nos últimos 7 dias, a Europa enfrenta níveis sem precedentes de contágios. Dos 52 países e territórios da região, 17 bateram recordes nos últimos dias de casos detectados em uma semana. A aceleração dos contágios não é acompanhada, por enquanto, de um aumento das mortes no continente europeu. A população europeia está levemente mais vacinada do que a média mundial. 65% dos europeus estão parcialmente vacinados e 61% estão com o esquema vacinal completo. O incêndio que destruiu o Parlamento da África do Sul na cidade do Cabo no domingo foi controlado, segundo anúncio feito pelos bombeiros nesta segunda-feira. O fogo começou no domingo no antigo edifício do parlamento, datado de 1884, por volta das 5 da manhã. No prédio ficavam as salas forradas de madeira nobre e as cadeiras dos deputados. A biblioteca do parlamento, que possui uma coleção única de livros, parece ter sido salva das chamas. Mas a extensão dos danos ainda não foi determinada. A polícia disse nesta segunda-feira que indiciou um suspeito de 49 anos que foi detido dentro do complexo. O homem está sendo processado por invasão de domicílio e incêndio criminoso e também será julgado por ter atacado propriedades do Estado. Os detalhes foram informados em um comunicado pela unidade de elite da polícia sul-africana. Esta é a segunda vez em menos de um ano que o parlamento é atingido por chamas. Outro incêndio em março de 2021 foi rapidamente controlado. A Federação Internacional de Jornalistas divulgou que 45 jornalistas e profissionais da imprensa foram assassinados em todo o mundo no ano de 2021. Apesar da marca trágica, o número é um dos menores registros desde que a federação começou a publicar relatórios anuais sobre jornalistas mortos em incidentes relacionados ao setor.
O saldo de mortos também é inferior ao do ano passado e muito semelhante ao divulgado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, que registrou 46. Em 2020, a Federação Internacional de Jornalistas havia denunciado o assassinato de 65 profissionais de imprensa. A entidade lembrou que os riscos associados ao conflito armado diminuíram nos últimos anos devido à baixa exposição dos profissionais, que realizam cada vez menos coberturas presenciais. Após o lançamento de foguetes, Israel bombardeou Gaza. Israel lançou bombardeios contra a faixa de Gaza. O exército israelense anunciou neste domingo que havia atacado posições do grupo islâmico Hamas, que controla o enclave palestino. De acordo com o Estado judeu, os ataques foram uma resposta a 2 foguetes lançados no sábado de Gaza, que pousaram no Mediterrâneo em frente a Tel Aviv, a capital israelense. As sirenes de alarme e o sistema de interceptação de foguetes não dispararam. O Hamas explicou que o lançamento foi causado por um problema técnico devido ao mau tempo, uma versão rejeitada pelo primeiro-ministro israelense Naftali Bennett. Quero deixar algo claro. Todas essas histórias do Hamas sobre raios, trovões que se repetem de inverno a inverno não são mais relevantes. Aqueles que apontam mísseis contra o Estado de Israel vão pagar as consequências. Um porta-voz do Hamas condenou os atentados e pediu para continuar defendendo o povo palestino e os lugares sagrados contra o que ele descreve como ocupação de Israel. Os inimigos travaram uma guerra de 11 dias em maio de 2021, a 4ª desde 2008. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem mais informações com a Juliana Dariva. Muito obrigada pela companhia, uma boa tarde para você.